vou te anunciar, Senhor. Eu quero ter livre comunhão. Eu quero falar sobre o teu amor, o poder do teu perdão. O tema da mensagem é Encontros Notáveis com Jesus. E aí já aparece aqui para mim, parte 1. Ou seja, vai longe. Porque encontrar com Jesus deve ser algo periódico. E se a gente for falar fisicamente e presencialmente, deve ser algo permanente na vida do cristão até a volta de Cristo, e aí depois vai estar junto com Ele. Aí não tem mais encontro, já está com Ele, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso. Jesus Cristo, Ele deixou uma oração. Essa mensagem você já ouviu várias vezes, você já deve ter tido contato com esta mensagem, com esta palavra do Senhor Jesus, mas eu quero trazer alguns aprendizados diferentes nesta noite, do mesmo texto, mas eu quero trazer alguma coisa que Deus colocou a minha responsabilidade de trazer hoje, e trazendo luz a esse texto. Então, eu quero convidar a igreja a ficar em pé, assim que estiver achando, Mateus 6,12. Mateus, capítulo 6, versículo 12. À medida que os irmãos forem encontrando, os irmãos vão se colocando em pé, para a gente poder estar lendo a palavra de Deus. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Vamos aguardar aí os irmãos terminarem de achar. Enquanto isso, eu vou achando aqui também. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai de infinita misericórdia, Pai eterno que sempre está a nos abençoar e olhar para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos entender a nossa pequenez, que nós possamos entender a Tua grandeza e que possamos, ó Deus, sair daqui diferentes do que entramos. E que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, fale aos corações aqui presentes e aos corações daqueles que assistem esta mensagem, aonde quer que esteja. Que o Senhor, ó Deus, venha ser o centro da nossa vontade, para que nós possamos, ó Deus, entender qual é a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Grandioso Deus, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Perdoa-nos as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido ou os nossos devedores. Esse não é o texto que nós vamos iniciar a mensagem, mas deixa aí, porque esse texto fará muito sentido ao final da mensagem. Mateus 6, 9, Jesus inicia ali explicando aos discípulos, ao ser interrogado, sobre como orar, né? Sobre como orar. Só que no contexto que nós encontramos aqui, Jesus ele está trazendo vários assuntos em seu sermão. A oração, ela se encaixa já dentro de outros assuntos que ele já tinha abordado inicialmente. Mas eu quero começar neste assunto sobre oração, porque, como o nosso pastor já tem dito, e eu acredito e defendo isso também, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E o poder é de poder fazer as coisas, de que Deus age através de nós. E Deus ele vai agir através de uma igreja
que ora. Deus vai agir na vida das pessoas que oram. Não adianta nós queremos fazer as coisas sem oração. E a oração não é simplesmente orar e aguardar. Em alguns sentidos, é necessário aguardar porque é a vontade de Deus, mas muitas coisas precisam das nossas ações. Não adianta eu orar para o Senhor, Senhor, mande pessoas para aceitar o Senhor como Salvador para a nossa igreja. Mande, Senhor, o missionário para pregar o Evangelho. Gente, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu sou grato a Deus por ver uma igreja atuante em missões. Eu vejo uma igreja que tem se preocupado com as pessoas, mas ainda podemos fazer mais. A igreja pode mais. A igreja deve fazer mais. Nós estamos estudando na escola dominical o assunto de escatologia. E as coisas estão acontecendo diante do nosso nariz, debaixo do nosso nariz, e nós não estamos vendo, ou estamos fingindo, como diz o outro, fingindo demência. Jesus Cristo, ele usa um contexto de orientação e aonde ele traz esse assunto do Pai Nosso. Eu achei interessante aqui nesta Bíblia, no Mateus 6:9, na nossa Bíblia tradicional, diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amados, esse é um texto que está na nossa mente e está na cultura brasileira, desde a sua colonização pelos portugueses. Desde a colonização pelos portugueses, porque a nação brasileira foi catequizada em cima do cristianismo. Mas eu gostaria de trazer, mais uma vez eu digo aqui, eu gostaria de trazer luz ao nosso pensamento nesse assunto. E esquecermos da reza, da oração repetida, daquilo que é decorado, mas que façamos aplicações. E Jesus, aqui no versículo 5, se você puder voltar, você vai ver na sua versão, eu vou ler um pouquinho diferente, mas é o mesmo assunto. Diz assim aqui nessa Bíblia: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Amados irmãos, isso é religiosidade. Nós precisamos ter um relacionamento crescente com o Senhor Jesus. E esse relacionamento é um relacionamento individual, onde eu posso falar com Deus diretamente. É maravilhoso orar junto, é maravilhoso. Mas não seja o crente 6 horas, como diz o pastor Alexandre aqui, domingos passados. Não seja um crente 6 horas por mim, a mensagem da semana passada. Mas que nós possamos fazer a nossa parte e fazer conforme Jesus Cristo disse aqui, ó. Primeiro ele fala que esses camaradas aí que gostam de ser admirados pelos outros, com certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. E aí ele vem falando: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente ou publicamente. O plenamente é, em sua plenitude, tudo ele vai cumprir na sua vida através da sua oração, em silêncio, a oração de você e Deus. Entregue para Deus as suas necessidades. Entregue para Deus através da oração. Orar é conversar com Deus. Orar é ter essa intimidade com Deus que é Pai. Ele é Pai. E amados irmãos e amigos, este sermão,
com vários assuntos, eu posso aprender muitos detalhes. O que posso aprender com os detalhes sobre o assunto? O que posso aprender com os detalhes sobre o assunto? Então, primeira coisa, é o Pai Nosso. Então, primeira coisa, os filhos de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para chamar Deus de Pai, eu preciso ser filho. E como a pessoa ela pode se identificar como filho de Deus? Como? Amados, é um beabá muito simples, é algo bem claro. E para nós, como filhos de Deus, deve ser algo que está em nossa mente gravado. Mas muitas vezes, isso que é óbvio, para outro não é. Sabe aquela velha história que o óbvio precisa ser dito? Então, amados irmãos, muitas pessoas não sabem se são filhos ou filhas de Deus. Procuram experiências, procuram dádivas diferenciadas, buscam falar em línguas, buscam um batismo com o Espírito Santo, ao qual aquele que aceita Jesus Cristo já é batizado quando recebe Jesus Cristo como Salvador, porque ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Existem muitas pessoas sendo enganadas. E quando a pessoa é enganada, aonde está a verdade? Sendo que a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deve ser o centro do nosso culto. Jesus deve ser o centro da vontade de Deus em nós. Porque sem Jesus não podemos fazer nada. Ele deve ser. E para sermos filhos de Deus, precisamos de Cristo. Cristo é quem pode nos levar a Deus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então, amados irmãos, só o Filho pode chamar e ser reconhecido pelo Pai. Então, quando nós estamos em algum lugar, quando nós somos crianças, nós éramos crianças, e os nossos filhos, nós chamávamos os nossos pais, o pai, a mãe, o pai reconhece o seu filho, de longe. Interessante essa questão da paternidade, isso que está ligado em nós, porque essa é uma característica de Deus em nós, o amor paterno. Eu lembro, certa vez estava eu e a Michele mais a Marcela viajando. Marcela pequenininha, não sei nem quantos meses ela tinha ainda, mas era bem pequenininha. Ela caiu da cama. Mas, irmãos, eu não acordo por nada. De barulho, não acordo. E nesse momento, ela caiu, eu acordei antes de ela chorar, com o barulho da cabeça dela batendo no chão. Bem pequena. Sabe o que é isso? É diligência de um pai que ouve aquilo e, sem saber o porquê, já sabe que é o filho. E já socorria Marcela naquele momento. Esse final de semana aconteceu de novo. Ela já está grande. E a gente estava dormindo em camas próximas e ela caiu da cama. Inacreditavelmente, eu acordei de novo. Sem ela chorar, eu consegui pegar ela e já socorrê-la. E aí depois acalmou tudo, ficou numa boa. Por quê? Porque o pai, ele tem esse instinto paterno. E o nosso Deus, ele conhece os seus filhos. E ele tem o mesmo cuidado conosco. Amém ou não? Ele tem o mesmo cuidado. Porque ele é nosso pai. Só que nós podemos chamar ele de pai, se somos filhos. Se aqui, esta noite, há alguém que ainda não é filho de Deus, não perca a oportunidade. Receba Jesus Cristo como Salvador e se torne um filho de Deus. Porque João disse em João 1,12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
que creem no nome de Jesus Cristo. Todos são criaturas de Deus, mas para se tornar filhos, precisa receber Jesus Cristo como Salvador. Crer naquele que enviou Jesus Cristo. Amados irmãos e amigos, nós precisamos entender a paternidade. Somos adotados e co-herdeiros de Cristo. Isso deve estar claro na nossa mente. Para continuar essa mensagem, isso deve estar claro. Está claro isso? Amém? Isso deve estar claro. Se você ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, não é filho de Deus, hoje é a sua noite de se tornar um filho de Deus e desfrutar das bênçãos que Jesus Cristo apresentou no Pai Nosso. Entenda isso. Mateus 6,10. Mateus 6,10. Jesus Cristo, na oração de exemplo, ele deixa o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o segundo ponto dessa mensagem é a vontade revelada de Deus. Para aqueles discípulos naquele momento, estava muito confuso, assim como é confuso para nós hoje. Qual é a vontade de Deus? As pessoas têm buscado a vontade de Deus nos seus próprios desejos. As pessoas têm buscado a vontade de Deus aonde não tem verdade, aonde não tem propósito. E a vontade de Deus, ela é revelada através da sua palavra. A palavra de Deus contém, ou melhor, a palavra de Deus não contém. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é o manual de instrução para a vida do ser humano. Ela é o manual para a sociedade. Se nós seguirmos o que está aqui na palavra de Deus, eu não estou dizendo através de um livro, mas estou falando da palavra de Deus que contém este livro. Se nós seguirmos o que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos somente sucesso a alcançar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus provedor. O nosso Deus não falha. O nosso Deus é Pai. Ele cuida de nós. Nós somos filhos de Deus. Ele é justo. Ele condena o pecado. Por isso nós temos que ter o momento e todos os momentos de consagração, estar com o sagrado. Isso é consagração, estar com o sagrado. E não é religiosidade, é estar em Cristo. Estar em Cristo, e a vontade de Deus, ela é revelada através da sua palavra. E o propósito de Deus em abençoar a humanidade é através de Cristo. Ele quer abençoar a humanidade, ele já abençoou a humanidade na pessoa de Cristo. Quer bênção maior, que é se livrar do tormento eterno? Quer bênção maior do que essa? Não existe. A bênção maior do cristão é saber que nós vamos viver com o Senhor eternamente no céu. Aleluia! Isso é bênção, amados. Isso é motivo de gratidão. E a vontade de Deus, ela é revelada em Cristo Jesus. E o verdadeiro servo de Cristo, ele busca a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui querendo trazer polêmica e muito menos falar que a vontade de Deus não é soberana. Mas nós devemos escolher viver a vontade de Deus. Jesus Cristo ensinou assim: seja feita a tua vontade, mas nós precisamos querer fazer a vontade de Deus. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos, dotados de livre-arbítrio e dotados de capacidade de pensamento para buscar o que é vontade de Deus. E a vontade de Deus
é explícita na palavra de Deus em diversas oportunidades e diversas causas. Portanto, ide, pregai o evangelho, orai uns pelos outros. Não é assim? Que mais? Anuncieis a salvação. Tenha comunhão. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Quantas coisas nós encontramos na palavra de Deus? A vontade de Deus deve ser feita, assim na terra como no céu. Outra vontade de Deus que eu quero trazer para vocês é a necessidade de arrependimento. A vontade de arrepender-se, ou melhor, a vontade de Deus é para que o homem se arrependa. Mateus 3:2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João pregando e falava, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais do que nunca, como disse aqui o irmão Abner, já são mais de 2000 anos. Tudo isso aconteceu. E nós ainda estamos aguardando. Mas ainda há tempo de se arrepender. Pois o arrependimento é o início para o perdão. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E sem perdão de pecados não há vida. Existe morte apenas, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso deve ser uma verdade e nós devemos sempre lembrar disto. Quantas pessoas estão morrendo, perdidas, sem conhecer o verdadeiro Evangelho? A vontade de Deus, além de se arrepender do arrependimento, a vontade de Deus é bendizer o nome do Senhor. Salmos, capítulo 103, versículos 20 a 23. Salmos 103, versículos 20 a 23. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a tua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. O meu desejo deve ser de bendizer ao Senhor. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Qual foi a última vez que você bendizeu ao Senhor, falou bem de Deus para as pessoas, engrandeceu o nome de Deus? Amados, eu posso falar aqui de experiência própria. Esse que vos fala já foi uma pessoa que ia à igreja por ir. E pode ser o seu caso hoje à noite. Mas eu quero aqui dizer para você, assim como eu, encontre o caminho da adoração individual. A motivação de adorar a Deus deve ser a motivação de estar aqui. Essa deve ser a sua motivação. É muito bom encontrar os irmãos, amigos. É bom quando nós somos amigos e somos parceiros. E estamos juntos aqui num salão que esse salão se torna uma igreja porque estamos reunidos em nome de Cristo. Estava passando ontem na frente de um salão aonde há tempos atrás, acho que há uns 15 anos, né, Mi? Uns 15, 20 anos, era um tal de Nação Tantã, lá em São Paulo. Eu não sei como é que chamam os lugares aqui de antigamente, porque eu não conheço Campinas, mas Nação Tantã era um lugar onde tinha shows, onde tinha as baladas, usuários de droga, de maconha, de cocaína, de cigarro e de tudo mais que não presta. E hoje lá tem uma igreja naquele lugar.
Deus pisou a cabeça da serpente ali naquele lugar. Não importa o nome da igreja que está lá. O que importa é que o evangelho de Cristo está sendo pregado e anunciado. E isso é maravilhoso. Em contrapartida, muitos lugares que eram igrejas estão se tornando danceterias e bares. Infelizmente. Na Europa, no berço do evangelho na Inglaterra, estão frios, igrejas fechadas. Por quê? Porque não há quem pregue e anuncie o evangelho. E nós devemos, amados irmãos e amigos, entender a posição da nossa igreja, de anunciar o Senhor e crescer até Jesus Cristo voltar. Até que Jesus Cristo arrebate sua igreja. Eu quero ver o máximo de pessoas sendo arrebatadas comigo. E poder dizer, como Spurgeon, me encontre no céu. Me encontre no céu. Bendizer ao Senhor deve ser encarado como vontade de Deus. Outro desejo e vontade de Deus é que deve fazer o meu desejo, deve ser fazer a vontade de Deus. Eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. Como eu disse no início aqui, fazer a vontade de Deus é para poucos. E que nós possamos ser esses poucos que façam a vontade de Deus. Que tenham uma vida justa, uma vida de piedade, uma vida de amor, uma vida conforme Deus quer que vivamos, uma vida plena, regozijante, jubilosa em Cristo Jesus. Que a nossa alegria seja fazer a vontade de Deus. É interessante, as pessoas se apegam à alegria a bens materiais. Ser rico não é pecado. Ter as coisas não é pecado. Se alegrar nas coisas não é pecado. Mas a alegria, a verdadeira alegria deve ser estar em Cristo. Fazer a vontade de Deus. Usar aquilo que Ele te dá para o reino. Eu vi essa semana, com Job está fazendo uma ação solidária onde as pessoas podem contribuir com aquilo que Deus tem dado. A nossa igreja faz isso. Nós vimos aí o almoço missionário, muitas pessoas foram abençoadas. Além disso, elas recebem a palavra de Deus. E que a minha oração é que essas pessoas possam ser um de nós. Não apenas receber o alimento físico, mas que essas pessoas possam regozijar-se espiritualmente comigo e com você. Porque essa é a vontade de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Será que nós estamos assim? Nesse patamar, como salmista? Se você não está, busque de Deus e ore. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se somos filhos, nós fazemos a vontade. Sabe por quê? Você que é pai sabe. Se o seu filho desobedecer, certamente ele vai pelo caminho que não agrada. Ele pode se perder se ele não seguir a orientação dos seus pais. Eu tenho 2 experiências lá em casa. Em casa não, na casa da minha mãe. Que desobedeceram categoricamente a minha mãe. E se desviaram no caminho do Senhor. E ambos estão encarcerados hoje. Pagando o preço do erro que eles cometeram. E graças a Deus, nós estamos aqui anunciando o Senhor. Porque a minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou. Como os irmãos sabem, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos de idade.
Essa semana eu faço 40. E graças a Deus, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. O meu pai faleceu com 39, hein? Eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar dele. Então, amados irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Escolha fazer a vontade de Deus por gratidão. Nós não merecemos nada. Nós não temos nada. Tudo que nós temos é escória, é lixo. Mas Deus nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E a nossa gratidão deve ser fazer a vontade de Deus. Senão não há sentido. Não faz sentido. Terceiro ponto. A necessidade física do homem. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou, dá-nos hoje o nosso pão diário. Você tem agradecido e pedido a Deus pelo seu pão diário? Tem muita gente hoje que está aprendendo a duras penas a pedir diariamente para ter o que comer. Eu espero que aqui ninguém precise se preocupar com isso, porque Deus tem provido. Mas não esqueça de agradecer. Se a sua geladeira está cheia, agradeça a Deus. Se a sua despensa está cheia, agradeça a Deus. Se está vazia, agradeça a Deus. Mas mesmo além de estar cheia, você deve pedir: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Dá o sustento. Só sabe o que é privação quem passou por isto. Tem muito filho de vó que não sabe o que é necessidade. Viu, vovós? Tem muito filho de vó que não sabe o que é passar necessidade. Sabe por quê? Porque tudo ganha. Tudo tem. Ah, meu netinho. E os pais de hoje em dia estão fazendo a mesma coisa. O meu filho não pode passar por isso. Não, porque eu não quero. Tem muitas coisas que os filhos precisam passar para aprender. E na hora do vamos ver, aí você dá aquela ajuda. O CEO do shopping disse o seguinte para mim: Ricardo, eu não vou te dar dinheiro. Eu vou te ensinar a pescar, para você fazer dinheiro, para você ter o seu sustento. Da mesma forma, nós temos que fazer com os nossos filhos, para que eles saibam que o pão diário é dolorido, é o pão de dores. Lá em Gênesis, com o suor do seu rosto, ganhará o seu pão. Então, amados, nós temos que pedir a Deus e entregar as nossas necessidades a Deus, porque Ele é o provedor. E nós temos que ensinar às gerações futuras que eles precisam fazer a mesma coisa, que eles precisam se derramar aos pés do Senhor, porque dias piores virão. Dias piores virão. E nós estamos estudando. Graças a Deus, a igreja não passará pela tribulação. A igreja será arrebatada e esse momento está próximo. Não é como aquela igreja que o pastor Alexandre falou que já estão se preparando para a tribulação. Tem um curso de sobrevivência para a tribulação. Esse povo vai passar fome. Vai passar necessidade. Mas mesmo antes da tribulação, a coisa vai estar feia. E já está ficando feia. Muitas pessoas passando privação, necessidade. E o que nós estamos só observando? Temos que orar. Porque o império cai da noite para o dia, viu? Não é o seu emprego
maravilhoso que te sustenta. É Deus que te sustenta. Sabe por quê? Uma enfermidade pode vir da noite para o dia. Quantas pessoas a gente conhece que faleceu assim, ó, em questão de uma semana? De doença, fora aqueles de acidente, que morrem instantaneamente. Por quê? O nosso pão diário deve ser espiritual. Nós devemos pedir a Deus as bênçãos e o pão diário, o nosso entendimento. Sabe por quê? Deus é o provedor de tudo que temos. Ele é o único que pode nos abençoar de fato, pois dele é a bênção. O que é fora não é bênção, não. É pirataria. Porque o nosso Deus é original. Ele dá o melhor dessa terra para nós. Porque Ele é o dono de tudo. Nós devemos pedir a Ele e ser grato. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Tudo é dele. Tudo é por Ele e para Ele. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não posso esquecer do Deus Jeová Jirê, Deus da provisão. É Ele aonde você deve se apegar todos os dias, na fartura e também quando você não tem. Porque Ele é o provedor. Nada do que temos se não for por causa dEle. Acho que isso deve ficar claro. Eu estou repetindo que é porque eu preciso ter isso em mente. Eu custei a aprender isso, tá? Eu custei a aprender isso. E eu não quero que vocês passem pelo que eu passei para aprender isso. Eu não quero. Eu quero que você aprenda dessa forma. Diz o ditado que o inteligente entende com... Ou melhor, o inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com o erro dos outros. Seja sábio. Ouça, porque na multidão de conselhos, aí há sabedoria. Salomão disse isso. Qual é a minha necessidade? Qual é a sua necessidade nessa noite? Você veio para cá nessa noite com alguma necessidade. E peça a Deus para que Ele retribua ou Ele supra essa sua necessidade. Quer seja espiritual ou física. Quer seja qual seja a característica da sua necessidade. Entregue na mão do Senhor. Seja grato e peça a Deus. Sabe aquela coisa de humildade? Só os humildes pedem, viu? É difícil você pedir alguma coisa. A criança já... Você não precisa ensinar a criança para ela ser assim. Sabe? Aquele por favor, obrigado, de nada, não tem de quê, perdoe, por favor, eu preciso. É difícil para o ser humano falar essas coisas. Mas quem é humilde fala. Então seja humilde. Se humilhe diante da potente mão de Deus. Não se humilhe diante dos homens, se humilhe perante Deus. E você, humilde perante Deus, vai ser humilde perante as pessoas automaticamente, porque você vai fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele é humilde. Jesus Cristo foi humilde. Ele mostrou em sua vida a humildade. Sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ele não quis usar os seus recursos de Deus para não passar necessidade. Jesus Cristo chorou, Ele teve dores, teve alegria. Ele teve todas as sensações humanas, mostrando para nós o caminho. E o pão nosso de cada dia, nós devemos pedir ao Senhor. E não somente o pão físico, mas espiritual. E qual é a minha necessidade? Para que eu preciso tal coisa?
Para que eu preciso de tal coisa da minha necessidade? Deve ser para honrar e glorificar o Senhor. Deve ser para bendizer o seu santo nome. Não apenas o físico, mas o alimento da palavra deve ser o meu desejo. Mateus 4, 1 a 4. Mateus 4, 1 a 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. A profecia de Deus está aqui, pronta para o nosso alimento. Se alimente da palavra de Deus. E você vai ver que na dificuldade, você terá paz. Sabe aquela paz? Igual aquela música, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. É porque eu louvo ao meu Senhor. Louve a Deus. Ele dá a paz. Ele é a paz. Quarto e último ponto. A medida do nosso perdão. Como eu disse para vocês, nós lemos o primeiro texto, Mateus 6,12, aonde eu falei que nós precisávamos entender tudo o que eu disse aqui antes para poder concluir. E essa é a conclusão da mensagem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A medida do nosso perdão. É a medida que Deus vai nos perdoar. É a medida que nós perdoamos os outros. Existe um jargão gospel. Libera perdão, irmão. Libera perdão. Deus, Ele é justo. Ele é juiz. Não cabe a mim e nem a você julgar A, B ou C. Entregue na mão de Deus. Ele é justo. Outra coisa que é difícil para o ser humano é pedir perdão, reconhecer que errou. Eu tive um problema na minha vida no passado. Eu era adolescente. Uma irmã, ela, na minha concepção, ela cometeu um erro muito grande comigo. E o meu pastor, saudoso pastor Pedro Pereira, ele disse o seguinte: ô Ricardinho, na época era o Ricardinho, perdoe. Mas pastor, foi ela que errou comigo. Perdoe. Deixa Deus fazer a obra. E quando você libera perdão, você fica desprendido. Sabe o que acontece? Toda vez que você está magoado com alguém, você fica preso a essa pessoa no seu pensamento enquanto você não perdoar. Sabia? Você fica preso. Quantas pessoas na sua história de vida magoaram você e agora, neste momento, você está pensando nessa pessoa? Se você não perdoou, você vai ficar com essa pessoa dormindo com ela todos os dias. Perdoa. Deixa Deus julgar o seu problema. Se desprenda desse sentimento ruim que é a falta de perdão. Porque Deus vai te perdoar à medida que você perdoa. Entende o tamanho da responsabilidade? Se você não perdoa, logo você não é perdoado. Forte, né? São detalhes. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você perdoa,
você tem o perdão de Deus. Viva leve. Viva em paz consigo e com os outros. Paulo diz, se possível, tende paz com todos os homens. Gandhi usou essa frase de Paulo, né, de paz, e Gandhi é o grande pacificador, não sei o quê. Não. A palavra de Deus diz, eu não preciso de Gandhi, de pensadores, eu preciso da palavra de Deus. Tenha paz, perdoe, seja grato. A lei da semeadura é muito real nas palavras de Jesus. Perdão a nós como nós perdoamos os outros. Perdoar à medida que precisamos ser perdoados. Nós necessitamos de perdão. Nós erramos todos os dias. E se eu errei com algum irmão aqui, e que está me assistindo também, me perdoe, eu não fiz por querer. Não foi a intenção. Viva assim, com leveza no coração, perdoando. O perdão só pode acontecer para o arrependido. Se arrependa, perdoe. O perdão é a primeira bênção ao arrependido. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus Cristo nos perdoa e nos dá livre acesso a Deus. Seja grato. Deus é o nosso Pai e sempre será o Deus da provisão, Jeová Jireh. Esse é o nosso Deus, o Deus da provisão. Esse é o nosso Deus. Então, amados, lembre-se, você precisa orar a Deus, buscando a vontade de Deus em sua vida. Em minha vida nós precisamos viver a vontade de Deus. Glorificar a Deus, bendizer ao Senhor. Também fazer a vontade de Deus. Pedir sabedoria e o alimento para Deus, tanto físico como espiritual. Pois todas as bênçãos de Deus, mesmo sendo física, são espirituais. Porque Ele nos abençoa para abençoarmos vidas. Saiba disto. Mesmo que você não peça, Senhor, me abençoe para que eu ajude. Ele faz isso para você ajudar os outros. A palavra de Deus diz que bendita coisa é melhor dar do que receber. Seja grato por tudo. Seja grato por tudo. Eu quero te anunciar, Senhor. Eu quero ter livre